Ah, filho, estou corrigindo a prova da ADM2. Só tem empurro naquela sala. Não passa de C a nota deles. Me conta o que eles estão fazendo, então, por favor. Beleza, vamos lá. Hoje vamos aprender sobre seleção natural, darwinismo e neodarwinismo. A seleção natural é um dos mecanismos condutores do processo evolutivo que, por sua vez, é a mudança da população ao longo do tempo. Ela consiste no processo pelo qual os indivíduos de população que estão mais bem adaptados a determinada condição dos ambientes são favorecentes por possuírem mais chances de sobreviver e reproduzir que aqueles menos adaptados. Embora a maior parte dos livros didáticos atribua a elaboração da teoria da seleção natural a Charles Darwin, muitos autores defendem que Wallace, outro naturalista britânico, é coautor dessa teoria. Em 1831, Darwin iniciou sua viagem de 5 anos ao redor do mundo, e durante essa viagem desenvolveu a hipótese que a diversidade de organismos existentes na natureza seria o resultado de um longo processo evolutivo, o qual seria conduzido principalmente por um mecanismo que chamou de seleção natural. Darwin começou a escrever uma versão detalhada da sua teoria em 1850 e passou anos trabalhando nela. Em 1858, foi surpreendido por uma carta de Wallace, acompanhada de um manuscrito que continha ideias muito similares às suas. Neste mesmo ano, Darwin e Wallace fizeram uma publicação conjunta de seus artigos no Jornal de Londres. No ano seguinte, Darwin publicou a primeira edição do seu livro, A Origem das Espécies, no qual trabalhou a ideia de descendência com modificações por meio de seleção natural. Ambos naturalistas chegaram às mesmas ideias independentemente e influenciados por uma obra do economista Thomas Malthus sobre populações humanas. Basicamente, Malthus defendia que as populações não crescem indefinidamente por conta de fatores que impõem limites ao seu crescimento, como escassez de recursos, doenças, guerras e outras catástrofes. Darwin e Wallace entenderam que esse princípio também era aplicável a outras espécies. O crescimento populacional acentua a competição por recursos a quem sobrevive essa disputa, acaba ampliando suas chances de reproduzir e deixar mais descendentes. Eis a seleção natural. Considerando que os ancestrais são diferentes entre si e suas características são herdáveis ao longo do tempo, a população irá mudar e a evolução irá ocorrer. Reprodução. Os organismos devem se reproduzir para formar novas gerações. Variabilidade. Devem haver diferenças entre os indivíduos da população. Hereditariedade. Os descendentes devem herdar características dos seus progenitores. Variação na aptidão. Alguns indivíduos devem ter maior probabilidade de se reproduzir que os outros. Neste contexto, vale ressaltar que a seleção natural não é só um dos mecanismos condutores de evolução, mas é o único que explica as formas de adaptação que encontramos na natureza de maneira consistente. Ela atua diretamente sobre o fenótipo dos organismos e indiretamente no genótipo, aumentando a frequência dos alelos que confere vantagem adaptativa e diminuindo os alelos desvantajosos. Um dos exemplos mais ilustrativos da seleção natural está na diversidade de bicos de aves que podemos observar na natureza. Embora compartilhem um ancestral comum, as aves possuem bicos bem diferentes entre si, perfeitamente adaptados aos alimentos que consomem. Beija-flores, por exemplo, usam seu bico longo e fino para alcançar o néctar de que se alimentam, mesmo em flores de corola comprida, enquanto gaviões usam seu bico curvo e afiado para dilacerar suas presas. Isso é fruto de milhares de anos de evolução, e por meio de seleção natural, a competição por recursos levou à forma dessa imensa diversidade que conhecemos hoje. Mas, pai, eu não entendi nada. Ah, filha, eu vou resumir para você. A ação da seleção natural é a seleção, como o nome diz, dos indivíduos mais adaptados e a determinação, condição ecológica, eliminando aqueles que não têm essa vantagem para essa mesma condição. A expressão mais adaptado significa a maior probabilidade de determinado indivíduo sobreviver e deixar descendentes em determinado ambiente. A seleção natural atua sempre sobre todas as populações, mesmo em ambientes estáveis e constantes. A seleção natural age de modo estabilizador, está presente eliminando os fenotipos desviantes